Bom, então, dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina Associativismo e Cooperativismo, nós vamos abordar aqui o último tópico, que diz respeito à estrutura organizacional, né? Então, esse tópico, ele analisa exatamente a questão da gestão. E gestão, nós temos que entender, basicamente, pela teoria da administração, quatro etapas, né, de um processo administrativo gerencial. E para representar essas quatro etapas, nós temos aqui esse fluxo, a figura aqui que se chama o ciclo PDCA, e, e todo o processo de gestão, né, ele é realmente um contínuo exercer, um contínuo executar, né, de cada etapa dessa. E aí, etapa um, etapa 2, etapa 3, 4, depois retorna para a etapa um. Então vai se passando o tempo e você vai rodando esse ciclo. Então vamos primeiro entender essa parte do ciclo. Depois do ciclo, a gente vai entender aqui a estrutura organizacional, tá? Então o ciclo, ele trata de etapa, né? Processos gerenciais. E a estrutura organizacional é exatamente como você vai moldando, né? Como você vai aparelhando, vai constituindo todos os elementos que integram uma organização. No caso, a organização aqui que nós estamos debatendo é a questão, são as organizações cooperativadas ou também associativadas. Bom, então a primeira etapa do processo do ciclo PDCA é essa etapa aqui do planejar, né? Então você, antes mesmo de pensar em criar uma cooperativa, você tem que elaborar um projeto. Nesse projeto, você vai tentar alinhavar todos os elementos que estão relacionados a essa cooperativa e que dariam razão de existência para essa cooperativa sob a ótica social, né? Por exemplo, no Robert Owen, a razão de ser de um sistema de produção cooperativado é você ter uma melhor organização das forças produtivas, de tal sorte que essa melhor organização pudesse beneficiar melhor, inclusive, a repartição da riqueza, né, dos bens, dos valores que foram oferidos com essa organização. Então, isso é um sentido de existência, né? Uma cooperativa, na visão do Owen, era uma forma, um meio da sociedade prosperar seguindo um método, ou seguindo um caminho mais equânime, né? Onde não houvessem tantas disparidades de renda e distribuição de renda nessa sociedade. Então, isso é um sentido social. Se você for elaborar aqui no seu planejamento, né, elaborar um projeto para essa cooperativa, você tem que pensar nesse sentido social. Vou montar uma cooperativa, mas qual será o propósito social dela? Porque uma cooperativa, principalmente, né, a cooperativa ou associação, ela é uma entidade coletiva. É diferente de você montar a sua empresa particular, né? Você é um empreendedor individual. Então, pensar no planejamento, pensar qual é o sentido, a razão de ser dessa cooperativa para a sociedade é um aspecto importante do planejamento. E então, a partir daí, você vai analisar também questões de o que se chama de modelo de negócio, né? Como é que essa cooperativa vai conseguir sobreviver? Que tipo de serviço ou que tipo de produto ela vai oferecer para a sociedade
e, em troca, conseguir a sua remuneração, né? Ou seja, o pagamento por esse serviço ou produto prestado. Então, isso se chama modelo de negócio. Como é que a cooperativa vai ganhar dinheiro? Em linhas gerais, modelo de negócio se chama isso. É fazendo o quê? Ofertando serviços, ofertando produtos. Então, isso também é um outro ponto muito importante do planejamento, né? O que é que vai dar sustentação para essa organização, tá? Então, recapitulando, primeiro ponto, né? Qual é a razão de ser? Qual é o propósito dessa instituição para a sociedade? E por que isso é importante? Porque é a sociedade que vai validar ou não, vai dizer se essa cooperativa ou os produtos e serviços que ela oferece têm valor ou não para a sociedade. E também definir exatamente como é que vai ser a forma de sustentação dessa cooperativa, né? O que é que ela vai ter que fazer para poder ganhar o seu dinheiro e, com isso, garantir a sua manutenção ao longo do tempo. Não só garantir, né? Como também lhe dar condições de crescer e se desenvolver. Então, o planejar também ele vai envolver aspectos de infraestrutura, né? Bom, então, para eu ganhar esse dinheiro, produzindo e comercializando um produto ou serviço, quais são os insumos, né? Qual é a infraestrutura que eu preciso ter para poder produzir e, com isso, operar e comercializar? Isso também consta no planejamento. Todos os elementos que são necessários para você poder produzir. E outro ponto importante na parte do planejamento é um cronograma, né, físico-financeiro, ou seja, eu preciso desses elementos e eu vou precisar de quanto dinheiro para poder constituir esses elementos, né, matéria-prima, prédio, equipamentos, enfim, pessoal, quanto eu preciso de dinheiro para poder montar essa estrutura e quanto tempo eu vou levar, né, para executar, para pôr tudo isso em condições operacionais, ou seja, deixar tudo prontinho para a cooperativa produzir e comercializar. E no final também, na parte do planejar, você também faz uma análise, né? Análise de risco, análise de viabilidade, de o que eu vou gastar, o tempo que eu vou levar para montar essa estrutura produtiva, ela vai me trazer um retorno significativo, né? Porque cooperativa, associação, essas empresas, elas têm uma finalidade de obter um resultado, né? Que comumente se chama sobras. Mas essa sobra que tem, ela tem que compensar todo o sacrifício, o esforço que eu fiz para montar essa estrutura. Então, no final de um planejamento, é você avaliar se realmente compensa executar o seu plano, né, dessa forma. E aí, para isso, você recorre a algumas análises de risco, análise de cenários, né? Tem matriz de SWOT, que é para ver ameaças e oportunidades do ambiente, e também análises de viabilidade econômica, calcular, por exemplo, o quanto você vai ganhar, né? Em termos de taxa de retorno, em termos de valor, né, agregado, valor adicionado ao investimento. Bom, então, basicamente, o planejar é isso. Tá? Nessa fase do planejar também se usa muito aquela técnica, né, de perguntar o porquê, o que, como, quando, quanto isso vai custar, né? Então, geralmente tem essa técnica aí que você utiliza também no seu planejamento. A segunda fase é a fase da execução. Então, você passou da primeira fase, fez o seu planejamento, né? Viu que, olha, então esse plano aqui ele é viável.
ele vai me trazer um retorno interessante. Então, a próxima fase é colocar o plano em prática, né? O plano é como se fosse um objeto ou um construto teórico e você vai agora partir para a prática, para a realização do que foi planejado. Então, nessa fase, você vai exatamente seguir o plano, né? O seu cronograma, você vai gastar o que tiver que gastar com aqueles elementos que são necessários, que estão no plano, e dentro daquele período, né? Naquele tempo, naquela sequência de tempo também já estipulada no plano. Essa é a prática. Na prática, isso eu estou falando em termos de implantação de uma cooperativa. Se você já tem uma cooperativa que está criada, esse plano aí vai ser um plano mais operacional. Então, o executar, o pôr em prática, é você executar a sua produção, né, conforme consta no plano, e aí, depois de concluir essa etapa da execução, você parte para a terceira etapa, que é a da avaliação dos resultados, né? Então, planejou, executou, e agora você vai avaliar, né? Por exemplo, no nosso processo educacional, que também é um processo produtivo, nós temos o nosso plano de aula, como a gente vai fazer, depois a gente executa esse plano de aula, né? Trabalhos, conteúdo, utilizando os recursos disponíveis, previstos, passa, e após essa parte da execução das aulas, a gente vai para a parte da avaliação, né? Então, no caso, vocês têm que produzir um resumo sobre os conteúdos e fazer as suas considerações, etc. Então, na cooperativa também segue essa lógica aqui do PDCA. Você vai avaliar o que a cooperativa produziu, os resultados que ela conseguiu, né? E você vai avaliar por quê. A avaliação, uma coisa muito importante na avaliação, que nós precisamos entender, é que a avaliação é uma etapa fundamental no processo de gestão. Por quê? Porque a avaliação, a exemplo, né, dessa avaliação que a gente faz no sistema educacional, não é para desqualificar o colaborador ou desqualificar o aluno que errou determinados pontos da avaliação. A avaliação ela é fundamental justamente para você identificar onde estão os pontos de melhoria, aonde que o processo, né, operacional não ocorreu bem. E aí, uma vez identificado esse ponto, onde existe uma falha, existe uma oportunidade de melhoria, você vai atuar, né? A gestão é isso, é você poder saber onde está havendo problemas para, a partir daí, você planejar novamente, né, uma forma de superar esses problemas. E com isso, atingir uma melhoria geral do processo produtivo. E para fazer isso, depois que você avalia e identifica, né, que é só a fase 3 é isso, avaliar e identificar onde é que estão as oportunidades de melhoria. Aí você vai para a etapa 4 do ciclo, né, e que é exatamente o controle. Ou seja, eu já sei onde é que estão os problemas, agora eu vou controlar. O controle é um sentido de ajuste, né? Então eu vou ajustar, eu vou planejar o que é que eu vou fazer para que aquele problema ele não se repita, tá? No caso de uma avaliação educacional, você avalia onde é que os alunos têm uma dificuldade, para você revisar esses conceitos de uma outra forma, pode ser de uma outra técnica, uma outra abordagem metodológica, para você tentar exatamente superar essa deficiência que o aluno teve. No caso da cooperativa, você vai verificar onde o processo produtivo falhou, demorou demais, o produto não saiu com as especificações que eram necessárias, enfim. E a partir daí você vai procurar sanar e superar esses problemas. Então, esse é o ciclo do PDCA, né? Tranquilo,
até agora esses conceitos, Lidiane? Sim, professor, tudo ok. Então, vamos passar para uma outra parte que também é muito importante em uma organização cooperativista, né? E quando eu, claro, estou falando aqui em linhas gerais, pode ser para qualquer tipo de organização, mas é a questão da estrutura organizacional. Tá? A estrutura organizacional, então, quando você diz que uma cooperativa é uma estrutura orgânica, né, ou organizacional, isso também quer dizer que uma cooperativa é uma estrutura sistêmica, ou seja, sistêmica traz o sentido de que orgânico. Vamos imaginar o nosso corpo. O nosso corpo é uma estrutura orgânica e tem um sistema. Né? Aliás, tem um conjunto de sistemas, subsistemas. Então, para nós estarmos vivos, né, o nosso corpo é constituído de várias partes, né? Membros, órgãos, tecidos, moléculas, átomos. Nós temos várias subdivisões. Só que eles estão entrelaçados, né, de tal forma que, dada essa configuração que eles assumiram, o resultado é o nosso corpo, é o que nós somos, né? Nós podemos falar, respirar, enfim, etc., graças a essa forma como nós estamos configurados. Se nós tirarmos algum elemento, alguma peça, mudarmos, né? Alguma peça do nosso corpo de lugar, vamos fazer uma cirurgia e vamos colocar o coração lá no lugar do intestino. E o intestino vamos fazer uma ligação e botar no lugar do coração. Você desconfigurou essa estrutura, esse sistema. E ao fazê-lo, você inviabilizou o resultado final, ou seja, a forma como essa estrutura se mantinha. Ela não se sustenta. Se você mexer nas partes integrantes de um sistema, na sua ordem, nas suas quantidades, nos seus volumes, e subverter a sua funcionalidade, né? O coração ele está em um determinado ponto porque ele tem uma função. Se você bota o coração no lugar dos rins, ele não vai fazer as funções dos rins. Portanto, você está subvertendo aí a ordem, a estrutura original, né? E com isso, você está inviabilizando a manutenção do resultado, né? Que é o corpo, é o sistema, é a organização. A empresa ela também tem essa mesma concepção, né? Analogamente. Então, uma cooperativa ela tem uma estrutura organizacional e essa estrutura não dá para subverter. Se você começar a mexer na estrutura, você vai inviabilizar a existência dessa empresa, dessa cooperativa. Bom, então, aqui em linhas gerais, essa estrutura organizacional, ela segue o seguinte padrão. Numa organização, né, e aqui fazendo uma análise aqui em termos de pirâmide, né, a base dessa organização, e quando eu digo base aqui, eu não estou entrando no mérito se é o mais importante ou menos importante. Quando você pensar em corpo humano, você vai dizer o coração é mais importante do que o estômago? O coração é mais importante que o cérebro? Não dá para fazer esse tipo de analogia, né? Porque se faltar um deles, não, acabou, você não existe mais. Né? O seu sistema, a sua organização, ela colapsa e você deixa de existir. Então, não se trata de quem é mais importante ou valioso do que quem, e sim qual é a função que aquele elemento tem dentro da estrutura. E essa função tal, né, que existem coisas que são vitais. Né? Tem coisas no nosso organismo que a gente pode ficar até sobreviver sem, né? Eu posso perder um braço, uma perna, né?
Estamos vendo até agora as Paralimpíadas aí, quantas pessoas se superam, né? São pessoas que têm, cada uma tem uma deficiência, mas o quanto elas podem se superar e ainda assim se tornarem pessoas, digamos assim, produtivas. Uma organização tem coisas sim que você pode enxugar, sem problema nenhum, tá? Mas tem outras coisas, tem outras partes que não dá para você inverter as funções, tá? Porque senão você compromete a existência dessa estrutura, como no nosso corpo. Dá para a gente colocar um coração artificial? Dá, né? A tecnologia já desenvolveu, e dá para a gente colocar um coração artificial. Agora, não dá para a gente colocar o coração para fazer a função dos rins. Isso não tem cabimento, né? Não existe propósito para isso. Então, vamos lá. Quais são? Essa estrutura organizacional, ela segue basicamente, qual é o padrão, né? Que é, não, você tem uma estrutura aqui, top-down aqui, você está vendo, top-down, ou seja, existe, né, um nível que se sobrepõe, um nível, né, operacional, gerencial, que se sobrepõe ao outro. Então, o down corresponde aqui na nossa pirâmide ao operacional. Nesse nível aqui operacional, você tem uma parte da cooperativa que é a parte da produção, né? Geralmente, nesse nível operacional, que você, se for uma cooperativa de produtores de leite, então é aqui que o pessoal vai produzir o leite, né? Fazer toda a coleta, a ordenha e tal, sei lá, beneficiar, embalar, esse é o operacional, né? E, e aí, esse aqui é o nível básico da estrutura. É aqui que o produto, que o serviço é executado, né? É aqui que existe a linha área de produção, dentre outras áreas, evidente que tem na organização. Subindo nesse nível aqui, né, do down para o top, você tem aqui um setor intermediário, que é chamado o tático. O tático é onde você tem aqui os diretores, né, os coordenadores de nível intermediário. Aqui no operacional, você também tem diretores, assim, diretores no sentido de você tem gerentes, chefes de seção, chefes de setor, você também tem aqui, tá? Então, para cada uma das etapas da produção, você pode ter um ou mais chefes aqui, pessoas que estão ali supervisionando e coordenando as atividades. Mas existe os chefes dos chefes, né? Quer dizer, esses chefes aqui que coordenam o operacional aqui, eles têm que se reportar a um outro chefe aqui, que é o chefe intermediário, tá? Um gerente que coordena todas as ações aqui dos chefes de setor, chefe de seção, chefe de departamento, ok? Então, nesse nível intermediário, você vai aqui agregando responsabilidades, né? Esse chefe tático aqui, ele tem muito mais responsabilidades que o chefe operacional. O chefe operacional está focado ali naquela etapa da produção. O chefe tático, ele está focado em várias etapas da produção, né? E no top, né, no nível mais elevado da organização, você tem aqui o estratégico. E nesse estratégico aqui, você tem exatamente, digamos assim, são os cérebros da organização, as mentes encarregadas de enxergar como a organização vai se posicionar no atual ambiente de mercado, no caso, uma cooperativa. Então, nós temos que pensar, bom, a nossa cooperativa atua nesse segmento de mercado, quais são as tendências desse mercado, quem são nossos concorrentes, quais são as oportunidades
de diversificação ou de ampliação de negócios, de mercado? Quais são as tecnologias que estão emergindo e podem contribuir para nós pensar, aumentarmos a nossa competitividade frente aos concorrentes? Enfim, vamos fazer parcerias com outras empresas do mesmo setor ou de setor diferentes, ou não? Vamos começar a incorporar, comprar concorrentes para a gente poder nos tornarmos cada vez mais fortes, né? Posicionados nesse mercado. Tudo isso é decidido aqui, nesse nível mais elevado de gestão. Aqui estão os diretores, os presidentes das empresas, no caso da cooperativa, né? O presidente da cooperativa, a diretoria. Tá? Então, aqui é o nível mais alto de responsabilidade. Aqui é onde está o capitão, né, da embarcação. Ele é que vai dizer, né, frente a um oceano aí, um oceano de possibilidades desconhecidas e ameaças e tal, é ele que vai dizer para onde é que a embarcação tem que ir, certo? Outro ponto que vale mencionar aqui é o seguinte, é que para cada um desses níveis existe o ciclo PDCA, olha, só que cada um, evidentemente, correspondendo ao seu grau de responsabilidade e de competência dentro da organização. Os chefes de setores de seção, eles também vão fazer o PDCA deles, mas o PDCA deles está ligado ao PDCA dos gerentes, né, os chefes de departamento, enfim. E esses estão ligados a um planejamento maior, que é do setor estratégico, né? E tudo nasce aqui, né? Evidentemente, a estrutura é top-down, né? Ou seja, o estratégico dá as linhas gerais de como a organização vai operar, de como a cooperativa vai operar, e os níveis táticos, né? Os níveis táticos, ele vai se enquadrar, né, nesse planejamento geral e traduzir isso para as ações de cada departamento, cada setor que existe dentro da cooperativa. Tá? Então, tudo que a base faz, tudo que o tático faz, tem que estar ligado e alinhado com o que a alta gestão determina. Tá? Ou seja, a tudo isso nós chamamos aqui hierarquia. Quem está com o microfone ligado aí? O teu microfone. Microfone ligado. Pronto. Bom, então tudo isso está ligado à hierarquia, né? Então, a essência de uma estrutura organizacional é que existe exatamente essa hierarquia na linha de comando. Tá? Quem tem uma visão estratégica produz as referências, né, as coordenadas para os demais que fazem parte da cooperativa atuarem, certo? Mas isso quer dizer, então, que o estratégico manda e o tático operacional obedece? Sim e não ao mesmo tempo. Sim, porque dentro dessa estrutura, a competência de dar as linhas e a direção para a organização é do estratégico. Mas também é não. Não por quê? Porque isso não é uma coisa hermeticamente fechada. Uma das formas de gestão de uma organização é uma gestão chamada dita participativa, democrática. Ou seja, na hora do estratégico elaborar
né, o seu planejamento aqui, fazer o seu ciclo PDCA, ele pode muito bem estabelecer um canal direto aqui de participação, de sugestão dos demais níveis hierárquicos da organização, da cooperativa. Aliás, numa cooperativa, isso é muito frequente, né? Quando o presidente da cooperativa vai tomar uma decisão e vão planejar, isso é feito aqui na Assembleia. E o que é a Assembleia? É um canal direto onde os cooperados estão ali votando, debatendo, discutindo sobre questões, né, colocadas e votando, né? Então, a decisão aqui no caso de uma cooperativa estratégico, ela é muito, né, vinculada às decisões da Assembleia. E quem é que constitui a Assembleia? Os cooperados. E quem são os cooperados? São as pessoas que estão ali na linha de produção da cooperativa, no operacional. Né? Agora, cabe ao presidente, à diretoria, fazer valer as decisões da Assembleia e implementá-las, né? Certo? Então, o processo hierárquico, ele tem toda essa característica, tá? E agora, veja bem, aí vamos entrar nas polêmicas, né? Por que, assim, a hierarquia, muitas das vezes, ela é vista como algo impositório, autoritário, enfim, algo que vai de encontro ao nosso senso de liberdade, de poder agir e pensar, né? A hierarquia, ela diz o seguinte, olha, está feita que o nível hierárquico estabelece que tal processo tem que ser feito assim, você que é do nível hierárquico inferior, você tem que seguir essas orientações. Uma etapa é você elaborar o planejamento, outra coisa é você executar. Então, no momento do planejamento, dependendo da cooperativa e tudo, tem toda essa participação de ideias e tal, mas da feita que a Assembleia votou e aprovou determinada ação ou medida, então todo mundo vai ter que executar. Ah, mas eu não concordei, eu achei que deveria ser feito de outro modo. Tudo bem, era um direito seu e você teve a oportunidade de se manifestar, mas na hora de executar, não cabe mais você ficar questionando nada. Tá? E só depois, quando chegar o processo de avaliação, é que você vai ver se aquelas decisões que foram tomadas pela Assembleia, aonde elas foram bem e aonde elas não foram tão bem. Aí você entra na outra fase de tentar ajustar e controlar. Aí sim, convoca-se novamente a Assembleia e debate-se quais, né, melhorias podem ser implementadas. Tá? Então, basicamente, as organizações, né, em especial aqui as cooperativas, elas operam dessa forma. Tá? Agora vamos ver algumas questões assim também negativas ou digamos assim, que impõem uma certa dificuldade no processo gerencial, né? Entre organizações que a tomada de decisão é mais individualizada, sem muita participação, e outras em que a tomada de decisão estratégica é sim coletivizada, é participativa, etc. Quando você tem uma organização, por exemplo, se você montar a sua empresa, você não precisa recorrer à opinião dos seus funcionários, dos seus subordinados, sobre o que eles acham, né, que rumos a empresa tem que tomar. Porque a empresa é sua, o capital é seu, o risco é todo seu, né? As pessoas vão ter o risco de perder o emprego, mas quem botou o maior prejudicado em uma empresa individual é o proprietário. Ele colocou todo o dinheiro dele, o capital, todo assim, né? O patrimônio dele, ele alocou uma parte aí. Mas do ponto de vista gerencial, se ele é uma pessoa individualista e não é um gestor, né, participativo, ele diz o seguinte, olha,
eu quero que o processo seja feito dessa forma. E todo mundo que está aqui na organização tem que seguir, né? É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o camarada manda e o resto da empresa executa. Se não quiser perder o emprego. Isso é uma forma. Qual é uma vantagem dessa forma? É que é rápido, né? Então, se eu tomo a minha decisão, eu vejo e mando fazer, a decisão já é imediatamente executada, implementada, né? Ou o tempo que se leva entre eu tomar a decisão e implementar é mais curto. Já numa empresa participativa, isso leva um tempo muito maior. Tá? Essa questão do tempo na tomada de decisão. Tá? Então, vejam bem, quanto mais tempo, vamos para o caso da cooperativa aqui, para tomar uma decisão se vai vender um produto da cooperativa em outro município. Aí isso vai passar por uma assembleia. Você tem que convocar uma assembleia, isso tem uma data, tem um trâmite, tem convocar todo mundo, ver o quórum, se atingir o quórum mínimo em determinado tempo, depois em outro. Então, quer dizer, isso tem um tempo. Para você se reunir para tomar a decisão, isso vai levar um tempo maior, certo? Vai ter todo um debate, né, na hora olha, quem é a favor, quem é contra, por que é a favor, por que é contra. Vai ter todo um processo aí, e isso tudo leva tempo. Tá? Esse tempo, ele pode ser crucial, né? Ou não, claro, mas ele pode ser crucial para uma ação que a empresa precisa tomar. Tá certo? Pode-se chegar até a situações em que a Assembleia não conseguiu chegar a um consenso e aí vai se marcar uma outra Assembleia para as pessoas avaliarem, reavaliarem, pegar mais informações, ok? Então, tempo. E tempo no mundo dos negócios, né, nos empreendimentos, é um bem valiosíssimo. Quanto mais você agir, né, em menor espaço de tempo, melhor. Quanto mais você demorar para ficar tomando uma decisão e colocar essa decisão em prática, pior. Certo? Então, isso são certos pontos negativos, né, de uma gestão mais participativa. Você pode ter um tempo que comprometa, e eu estou falando aqui só em termos de tempo, não estou falando nem da qualidade da decisão que você toma. A única coisa que eu estou dizendo é que, se a gestão é mais participativa, você leva mais tempo para elaborar a sua decisão, do que numa decisão individual, de uma instituição que eu mando e vocês obedecem. Bom, outro processo também que geralmente aqui na gestão pode ajudar ou complicar é a burocracia, né? Então, tem organizações que instituem processos burocráticos, ou seja, processos que tentam dar autonomia, né, gerencial, regrar, normatizar, sistematizar todas as ações e processos que ocorrem de uma forma mais enxuta, mais clara, e outros não. Outros têm os recheques, né? Você faz uma coisa, para você tomar uma decisão, você tem que passar pela avaliação de A, depois do gerente B, depois do gerente C, depois do fiscal A, e assim vai. Então, quer dizer, tem sistemas de controle e de normatização que demoram muito. E isso, voltamos aqui à questão do tempo. Então, dependendo da burocracia, né, do rito processual que você adota na sua organização, você pode gastar mais tempo ou menos tempo. E aí a gente volta para o mesmo ponto inicial. Quanto mais tempo se levar para tomar uma decisão, pior. Tá? Isso não quer dizer que as decisões têm que ser tomadas de forma atabalhoada, né? Não vamos tomar essa decisão rápida porque tem que ser hoje, se não for, não é isso. Não estou falando aqui em termos de quantidade de tempo, estou falando em qualidade de tempo.
Qualidade de tempo é você gastar o menos tempo possível, mas para tomar uma decisão consistente, né? Uma decisão realmente significativa e importante para o bom andamento do processo produtivo, certo? Então, as organizações, elas basicamente têm essa estrutura, né? A cooperativa também, e essa aula seria exatamente para a gente estar passando essa visão clara, né? Muitas cooperativas, como também muitas empresas privadas, né? Individuais, elas têm problemas sérios de gestão, tá? Inclusive, dentro da gestão, né, quando a gente fala de processos, tem uma área de recursos humanos, que são as relações interpessoais aqui, né, os valores da empresa, a cultura organizacional. Tem toda uma questão de relacionamentos interpessoais que é um ponto muito sensível e crítico dentro de qualquer organização, tá? Porque envolve perspectivas de mundo diferente, expectativas de futuro diferente, interesses individuais em conflitos com interesses organizacionais. Então, isso é uma parte muito delicada dentro de qualquer organização, você gerenciar as pessoas que estão atuando nessa organização. Mesmo a cooperativa, com esse sentido de ser uma organização mais participativa, mais socializada, mesmo nessas organizações, o indivíduo, o caráter individual de todo cooperado ainda está lá presente. Ou seja, ele ainda é uma pessoa que tem seus interesses particulares, pessoais, e que, mesmo imbuído de um processo cooperativista, ele pode não se desvencilhar, né, desses seus interesses individuais em prol, né, dos interesses coletivos. Isso é um grande dilema e isso compromete a performance e o desempenho da organização, da cooperativa como um todo. Bom, gente, nosso conteúdo de hoje era esse. E agora eu passo a palavra para vocês. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu só queria comentar aqui, professor, no decorrer da aula, né, a gente prestando atenção e eu assistindo também uma aula lá, aí Sim, uma das suas aulas sobre gestão e empreendedorismo, sim, aí teve um aluno que falou sobre essa questão do investimento, né, e esses conflitos que há entre os associados em não dar certo. E aí vem aí a perda daquele lucro, né, daquela sobra que o senhor fala, aí sim. gera mais conflitos ainda. É interessante, né, falar que é um dos conflitos que tem no meio. Eu acredito que um dos principais conflitos que tem no meio de uma gestão participativa, né? Sim. Cooperada, no caso que nós estamos aqui dando foco, né, para as cooperativas. Porque tem muito. Quando a gente fala assim de cooperativa, Lidiane, você fala assim, se a gente, a Assembleia tomou certas decisões, né, gerenciais, tal, estratégicas, ok. Se isso, depois que executa, né, implementa essas decisões e se faz a avaliação e vai ver os resultados, isso surtir bons efeitos, aí todo mundo enche o peito, se orgulha, bate palmas, etc. Mas quando não, aí vai aparecer aquela corrente que era do contra e vai dizer, tá vendo? Bem que eu não queria que fosse assim, bem que eu vou... Ou seja, a pessoa, ela não incorporou o senso coletivo, né? Porque a coletividade é como se fosse a democracia. A gente tem aqui, vai para uma eleição presidencial, por exemplo, né? Então tem o candidato A da esquerda, o candidato B da direita. Evidentemente, só vai ganhar um, né? Ou esquerda ou direita. Tem também um candidato C, né, que é do centro. Tem essa via também.
Aí ganhou um. O que acontece? Durante os 4 anos que vão passar, os caras que eram dos outros candidatos que foram derrotados vão passar, vão fazer uma campanha para ficar, olha, tá vendo que ele está falando que isso aqui não deu certo? Claro que nenhum candidato, nenhum gestor vai fazer milagre, ele não é milagreiro. Ele é uma pessoa que tenta otimizar processos e recursos. Então, em algum momento, falhas, e muitas vezes falhas estruturais que já existem, né, até na cultura das pessoas, secularmente, vão se repetir. O cara não é mágico, ele não vai fazer mágica e transformar tudo numa coisa maravilhosa em um mandato, em uma gestão, e quem sabe nunca vai ser assim, né? Mas sempre quem é do contra, ou quem tinha interesse em uma outra gestão, em uma outra chefia, né, ou em um outro presidente, vai ficar criticando. Olha, tá vendo? O cara não é isso, o cara não é aquilo, o cara não é aquilo outro. Ou seja, não existe um senso maior de patriotismo, dizer, o processo, a regra do jogo é essa, o meu candidato perdeu, então vamos agora trabalhar e tentar fazer da melhor forma possível o projeto do que o vencedor, que no caso é a maioria, né, numa eleição, decidiu. No caso de uma cooperativa, é a maioria da Assembleia. Então, se a maioria da Assembleia decidiu, que essa decisão seja incorporada por todos os cooperados. E entender, aí é que vai a questão do sair do individual, do interesse individual para o coletivo. Entender que a cooperativa é maior e o interesse da cooperativa deve prevalecer. Se a maioria decidiu ir por determinado caminho, os derrotados também têm que abraçar essa causa. E depois, se não der certo, eles podem até participar na hora de pensar em soluções de contornar, mas não jamais de ficar condenando e querendo tirar corpo de fora e dizer bem que eu votei de outra forma, bem que eu não sei o quê, porque isso é muito cômodo, né? Se você é derrotado no processo e você acha que só por isso você não faz mais parte do processo, é muito cômodo. Só que no final das contas, em termos operacionais, essas divergências elas acabam comprometendo a qualidade na tomada de decisão, né? Quando as pessoas pensam muito mais nos seus interesses particulares do que no cooperativo, coletivo, é complicado, porque você sempre vai ter um viés nas discussões. As pessoas vão estar discutindo e vão começar a argumentar coisas que não têm um foco maior em todo, e sim em como ela vê o mundo e como ela acha que as coisas devam ser. E todos nós temos as nossas visões, nós nunca vamos ter essa unanimidade de visões, mas a gente precisa encontrar, ainda assim, uma forma de nos organizar e nos tornarmos produtivos dentro dessa organização. Esse é o grande desafio da cooperativa. Esse é o grande desafio. E isso passa exatamente por mudar esse mindset, né? Essa coisa de o meu individual, a minha visão de mundo, as minhas ideologias, né? As pessoas quererem impor isso. E outro detalhe também, que é recorrente na nossa sociedade, seja num sistema eleitoral para presidente, governador, prefeito, etc., seja dentro do setor produtivo, para uma cooperativa, uma associação ou uma empresa de sociedade. É que quando a decisão ela é coletivizada, isso não significa dizer que a decisão da maioria, como é, né, prático no sistema democrático de eleição, não quer dizer que a decisão da maioria é a decisão certa, ou muito menos que, como se usa um jargão comum, né, a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, o que a maioria diz é porque Deus quer que seja assim. Nada a ver isso aí, tem nada a ver. Maioria não é sinônimo de certeza, de qualidade na decisão, não tem nada a ver isso aí, tá? Mas, digamos assim, quando você está dentro de uma organização,
os critérios mais simples que tem de fazer essas decisões é esse da maioria, né? Mas você poderia tomar outros critérios. Critérios de quê? De ponderação. O que é ponderação? Por exemplo, no IFPA existe um critério de ponderação, né? Nas eleições lá. Você tem 3 grupos, né, categorias de integrantes do IFPA. O grupo dos alunos, o grupo dos técnicos e o grupo dos docentes. Então existe um peso, né? Aí vai ter as eleições, vamos votar quem vai ser o diretor, quem vai ser o reitor, tal. Os alunos têm um peso menor, os técnicos um peso maior e os professores, os docentes têm um peso maior ainda. Então existe um critério de ponderação. Entendeu? Então não é só a maioria simples, né? Como, por exemplo, no nosso sistema eleitoral, na maioria simples aí dos votos válidos. Então você pode criar, né, um sistema onde você tente qualificar melhor essas decisões coletivas. Numa cooperativa, você poderia separar, qualificar, dar um peso maior, tipo assim, o cooperado, você poderia, não estou falando que existe, só para te dar um exemplo ilustrativo. Cooperado, se a gente vai tratar de um tema da cultura do cupuaçu, quem for aquele proprietário, cooperado, que já trabalha com a cultura, ele tem um peso maior do que aquele que trabalha com outra cultura. Vamos discutir cupuaçu, quem trabalha com cupuaçu tem um peso maior do que quem trabalha com café, sei lá, com farinha. Entendeu? Você qualifica, dá um peso maior para tentar, no final das contas, né, dar mais qualidade nas reflexões e nas decisões. Então, são alternativas, né? E também é sempre um processo assim de aprendizagem. Você vai planejando e vai testando e vai avaliando os resultados. Não existe essa fórmula mágica, hermeticamente fechada, que vai garantir o sucesso na gestão e na tomada de decisão. Porque o ambiente é muito instável, muito volátil, os riscos estão aí toda ao redor. E é assim que a nossa vida, né, a nossa existência, ela se estabelece dentro desse contexto, tá? Não existe segurança para nada, nem certeza. Ok? Certo, professor. Então eu agradeço a atenção de vocês. Mais tarde eu vou postar aqui. Peço que vocês entreguem a atividade até amanhã de manhã, para a gente fechar nossa disciplina aí. Grande abraço, fiquem bem, tá? Tchau, 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 bom dia. professor. Bom dia, obrigado por tudo. Obrigado.